Olá, espero que esteja tudo bem. Aqui tudo continua na mesma, progredindo sempre, desafios dados, desafios cumpridos. Hoje foi a primeira vez que eu fiz yoga, por causa da dor nas costas. Ela tá bem menos, bem amena, mas ainda existe um fiozinho. E eu acompanho o site, o canal do YouTube, né? Exercício em Casa, e é através dele que eu faço os pilates e as ginásticas funcionais aqui que eu tenho revezado com as caminhadas. E eu vi yoga lá, pensei, vou fazer esse tal de yoga. É bem difícil essas posições, eu fiz o iniciante nível -1, mas mesmo assim senti alguma dificuldade. Eu tenho me sentido bastante diferente, não só fisicamente, como eu disse já, né, com mais disposição, mas ontem aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Estava eu no metrô e do nada comecei a olhar para as pessoas e senti uma empatia por elas. Não que eu não fosse uma pessoa empática, sempre fui, mas eu não sei explicar, parece que foi um amor, uma coisa maior do que eu. Eu achei bem estranho, mas até que condiz com os estudos que eu tenho feito, né? Porque eu já fiz de tudo nessa vida. Uma das coisas que mais me marcou, já fiz de tudo, foi a ayahuasca, que eu já participei de rituais de ayahuasca, de xamanismo, né? E na primeira vez que eu fiz isso, eu senti como se todas as respostas a todas as perguntas estivesse dentro de nós. Que não há nada que a gente não saiba. Que aparentemente, pelo que eu percebi naquele dia, existem todas as respostas de todas as perguntas dentro de nós. Então, naquele dia da primeira experiência que eu vivi no xamanismo, eu fazia perguntas do tipo, existem outros mundos, existem outros seres, outros tipos de realidade, e essas respostas emergiam de mim mesma. Não tinha ninguém conversando comigo, eu mesma sabia essas respostas, e elas vinham tão rápido, eu sentia essas respostas, e aí depois que eu sentia, eu precisava traduzir em palavras para que minha mente acompanhasse o que eu estava sentindo. E ultimamente eu tenho realizado uns estudos que nos ensina, né, que isso deve ser uma coisa diária, uma coisa normal, essa coisa de sentir. Eu não sabia, eu pensava, quer dizer, não é nem que eu nem cheguei a pensar numa coisa dessa, mas foi uma experiência que eu tive naquele dia sob o efeito da ayahuasca. E agora eu tenho começado a perceber que isso deve ser uma constante, que, quer dizer, deve ser, não sei se deve ser, mas é que comigo aconteceu esse fato curioso ontem, de sentir o ambiente, sentir as pessoas, sentir essa empatia, e é um sentimento que não é traduzido para a mente, ele fica aqui, a gente sente, entende e pronto, não temos que fazer julgamentos, ficar pensando o que é isso, o que será, é uma coisa que vem e se estabelece. E aí eu pensei, eu preciso fazer isso mais vezes, porque esse é como eu falei em algum desses vídeos passados, né? Que eu acho que eu estava falando da criança, que a gente sente, que a gente está no nosso próprio mundo. E foi mais ou menos nessa linha a experiência de hoje, de ontem, aliás, de sentir sem julgar e como se você fizesse parte desse todo, e cada pessoa é um mundo e você é o seu mundo e todos os mundos estão interligados. Olha que coisa mais linda de se dizer. Mas brincadeiras à parte, foi interessante, foi estranho, e eu não sei reflexo do que exatamente seriam essas reflexões, mas quando eu me envolvi com essas pessoas sentimentalmente, sem passar pela mente de julgar, não julgar, a gente não julga quem não conhece assim,
conscientemente, mas julga, né? Pensa, essa pessoa é bonita, essa é feia, essa tem o cabelo assim, esse tipo de julgamento. Não teve isso ontem, foi só a sensação do ser, do meu ser para aqueles seres. E foi bem interessante, bem exótico, e por alguma razão estou aqui compartilhando esse evento, que eu não sei se tem ligação com a prática esportiva, até acho que não, mas enfim, se bem que a prática esportiva tem me feito mudar o olhar, né, para algumas coisas, como naquela experiência que eu falei de ir a pé no ensaio, ao invés de ir de metrô. Então eu tenho aplicado essas mudanças de olhar em várias fases, né, vários aspectos da vida. E isso eu acredito que foi uma mudança de olhar, né, ao invés de ver as pessoas mentalmente, vê-las através do sentimento, da empatia, e foi uma experiência, não sei se boa ou ruim, mas foi bem diferente, bem interessante. Só estou registrando esse fato para não esquecer quando aconteceu isso, vai que evolui, né? Então eu vou ter uma noção de algum vídeo que eu já falei sobre esse assunto. Então, estamos aí, desafio dado, desafio cumprido. A prática esportiva será capaz de mudar a vida de alguém completamente? Eu espero que sim, é o que eu estou aguardando que aconteça na minha vida. Então é isso e até mais!